Fiquei 4 anos pagando tudo enquanto ele dizia que estava investindo o dinheiro dele. Fui no banco checar. A conta não existia. A gente se conheceu numa época em que eu tava bem. Emprego novo, apartamento próprio, aquela sensação de que as coisas tinham finalmente encaixado do jeito certo. Ele era diferente de todo mundo que eu tinha namorado antes. Sabia falar, sabia ouvir, tinha plano. Falava de futuro de um jeito que parecia concreto, não papo. Não era aquele tipo que diz, um dia a gente vai, e muda de assunto. Ele detalhava. Dizia onde queria morar, como queria investir, o que fazia sentido e o que não fazia. Na terceira semana que a gente ficou junto, ele me mostrou um aplicativo no celular, uma carteira de investimentos, e disse que estava construindo uma reserva. Não pra ele, pra gente. Eu achei bonito. Quem pensa assim com 3 semanas de namoro? Quando a gente foi morar junto, 1 ano depois, ele veio com uma proposta. Ele tava num momento de aportar mais pesado. O mercado tava em janela boa. E se eu bancasse as contas fixas por uns meses, ele compensava depois quando o rendimento entrasse. Parecia razoável. A gente tava construindo algo junto, né? Não era eu pagando por ele. Era uma divisão de função. Uns meses virou 1 ano. 1 ano virou 2. 2 virou 4. Eu pagava o aluguel, 1.800 por mês. Pagava mercado, luz, internet. Às vezes o cartão dele quando o dinheiro tava travado em ativo, que ele explicava com aquela paciência de quem sabe mais do que você e tá te fazendo um favor de explicar. Ele mostrava print do aplicativo de vez em quando, saldo crescendo, me explicava sobre liquidez, sobre como resgatar antes do prazo causava prejuízo, sobre estratégia de longo prazo. Eu não entendia muito de investimento, nunca aprendi direito. E acho que uma parte de mim não quis aprender porque aprender ia exigir que eu fizesse perguntas que eu não queria fazer. Confiei. 4 anos confiando. O que mudou não foi uma coisa grande, foi ridícula. A gente tava tentando alugar um apartamento maior. O atual tava pequeno, a gente precisava de mais um quarto. E a imobiliária pediu comprovante de renda dos 2 mais histórico financeiro. Ele travou quando eu falei isso. Disse que o histórico dele era complicado de puxar porque os investimentos eram em corretora e não em banco convencional, que ia demorar, que a gente podia usar só o meu por enquanto. Eu deixei passar. Já tínhamos feito isso antes, mas alguma coisa ficou. Uma pontada pequena que eu tentei ignorar e não saiu. Na semana seguinte, numa tarde que ele tava no trabalho, eu fui até a agência do banco. Levei o cartão que ele tinha me mostrado uma vez. Aquele que ele dizia ser da corretora onde ficavam os investimentos. Não fui com nenhum plano. Fui por impulso, fui sem saber exatamente o que ia perguntar. Sentei na frente do gerente e pedi para verificar o saldo de uma conta. Ele olhou pro sistema. Digitou. Olhou de novo. Disse que aquele número de conta não existia. Pedi para checar de novo. Ele checou. Não existia. Saí do banco andando devagar. Fiquei um tempo parada na calçada sem motivo aparente. Quando percebi, o sol tinha mudado de posição e eu tava com calor. Fui pra casa. Fiz café que não tomei. Lavei uma xícara que já tava limpa. Fiquei uns 20 minutos olhando pela janela sem ver nada. Tentei construir explicação. Tentei bastante. Talvez eu tivesse anotado o número errado alguma vez. Talvez ele tivesse migrado para outra corretora e esquecido de me falar. Talvez o gerente tivesse digitado errado. Só que quando você empilha talvez em cima de talvez, alguma parte de você sabe que não é talvez. Naquela noite não falei nada. A gente jantou. Ele falou do trabalho, falou de um colega que tinha feito alguma coisa errada, riu de uma coisa que aconteceu na reunião. Eu ouvi, respondi. Fui dormir antes dele e fiquei olhando pro teto por não sei quanto tempo. Não chorei. Só fiquei tentando lembrar de quantas vezes eu tinha pagado uma conta com aquela sensação de que era temporário, que logo ia equilibrar, que era assim que funcionava quando você construía algo junto com alguém. Na manhã seguinte ele saiu cedo. Eu abri o notebook dele. Sei que parece invasão. E era. Mas eu tava bancando aquela casa há 4 anos com base numa promessa de dinheiro que aparentemente não existia em lugar nenhum. Acho que eu tinha passado do ponto de me preocupar com privacidade. A senha eu sabia. Era a data de aniversário dele. Sempre achei preguiçoso, mas nunca falei nada. Entrei no e-mail. Procurei o nome da corretora. Não encontrei extrato. Não encontrei comprovante. Não encontrei nenhum e-mail de movimentação, de rendimento, de confirmação de aporte, de nada que provasse que aquele dinheiro tinha ido para algum investimento. O que encontrei foi outra coisa. Transferências. Regulares. Todo mês, quase na mesma data. Valores entre 800 e 1.200 reais. Sempre pro mesmo CPF. Fiquei olhando pra lista por um tempo longo. Contei as transferências. Eram 43. 43 meses de dinheiro indo pro mesmo lugar. Todo mês. Enquanto eu pagava o aluguel, o mercado, a conta de luz, e eu via que era temporário. Cliquei numa das transferências pra abrir o comprovante. O nome do destinatário carregou na tela. E em menos de 1 segundo eu entendi tudo. Não só onde o dinheiro tinha ido, mas porque ele nunca precisou que eu entendesse de investimento. Mulher. Não era um nome de nenhuma conhecida, mas me era familiar de um jeito estranho. Fiquei olhando pro nome por um tempo tentando lembrar onde tinha esbarrado nele antes. Aí lembrei. Uns meses atrás, ele tinha mencionado uma colega de trabalho. Falou que ela tinha ajudado numa apresentação, que era competente, algo assim. Eu nem prestei atenção na época. Não tinha motivo. Fechei o notebook, fui pro banheiro. Fiquei uns 10 minutos lá dentro sem fazer nada, só encostada na parede. Depois peguei meu celular e fui no Instagram. O perfil dela era aberto. Rolei devagar. Foto de viagem, foto de restaurante, foto com amigas. Uma vida normal. Nada pra desconfiar. E aí no meio do feed, uma foto dela num lugar que eu reconheci.
Um bistrô pequenininho no centro que o meu namorado dizia ser o lugar favorito dele, que ele tinha me levado uma vez, no começo do namoro, dizendo que quase ninguém conhecia. A foto dela era de 6 meses atrás. Continuei rolando. Tinha mais. Não eram fotos com ele, ela era cuidadosa nisso, ou ele era, mas tinha lugares. Os mesmos lugares. Aquela pizzaria que ele dizia que era escondida, a praça que ele chamava de Nossa Praça, numa época que eu achei bonito e depois esqueci. Fiquei olhando pro celular por um tempo que não sei medir. O que me pegou não foi raiva, foi uma coisa mais quieta, mais pesada. Foi perceber que enquanto eu tava bancando aquela casa, aquele aluguel, aquela vida, ele tava construindo outra coisa com o dinheiro que supostamente tava investido. E ela provavelmente não sabia de mim. Ela parecia uma pessoa comum que tava namorando alguém. Não dormi naquela noite. Passei 3 dias sem falar nada pra ele. Agi normal, ou tentei. Acho que fiz um bom trabalho porque ele não percebeu nada, o que por um lado me aliviou e por outro me deu uma raiva silenciosa que eu engoli. Naqueles 3 dias eu fiz 2 coisas. A primeira foi juntar tudo. Tirei print de cada transferência, tirei foto dos comprovantes, calculei o total, 43 meses, valor médio de R$900, R$38.700. Fora o que eu tinha bancado de aluguel, mercado e conta durante 4 anos. A segunda coisa foi mandar mensagem pra ela. Sei que muita gente não faria isso, entendo, mas eu precisava saber se ela sabia. Precisava saber se eu era a única idiota nessa história, ou se tinha 2. Escrevi uma mensagem curta. Disse que eu era a namorada dele, que a gente morava junto há 3 anos, que eu não tava entrando em contato pra brigar, só pra ela saber. Ela respondeu em 40 minutos. Disse que não sabia. Disse que ele tinha falado que era solteiro. Disse que tava passando mal. A gente ficou conversando por quase 2 horas. Não foi uma conversa fácil. Teve silêncio, teve choro do lado dela. Teve momento em que eu quase larguei o celular porque eu tava cansada de ser a pessoa calma naquela situação. Mas ficamos. No final ela me perguntou o que eu ia fazer. Eu disse que ainda não sabia, mas que ela podia fazer o que quisesse com a informação. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu tava sentada na mesa da sala com os prints organizados na frente de mim. Ele olhou pro papel, depois pra mim, depois pro papel de novo. Perguntou o que era aquilo. Eu disse que era uma lista de transferências. Todo mês. Por 43 meses. Pro CPF dela. Ele ficou quieto por uns 5 segundos. Depois começou a explicar. Disse que era complicado, que ela tava passando por uma situação difícil, que ele tava ajudando uma amiga, que não era o que parecia. Eu deixei ele falar até terminar. Quando ele parou, eu perguntei quanto ele tinha me transferido nos últimos 4 anos. Ele não respondeu. Eu disse o valor que eu tinha bancado. Aluguel, mercado, conta, cartão. Somei em voz alta na frente dele. Ele disse que ia me pagar de volta. Que a gente podia resolver. Que ele me amava e que não queria perder o que a gente tinha construído. Eu ouvi aquilo e pensei. Construído. A palavra mais errada possível para descrever o que tinha acontecido. Falei que ele tinha até o fim do mês para tirar as coisas do apartamento. Ele disse que o apartamento era alugado pelos 2. Eu disse que eu já tinha falado com a imobiliária, que o contrato estava só no meu nome desde o começo. Uma coisa que eu tinha verificado discretamente 3 dias antes, junto com tudo mais. Ele ficou olhando para mim com uma expressão que eu não soube classificar. Não era arrependimento, era mais surpresa. Acho que em 4 anos ele nunca tinha me visto organizada desse jeito. Levantei, peguei minha bolsa e fui dormir no quarto da minha amiga. Ele saiu 2 semanas depois. Não pedi o dinheiro de volta. Sei que tem gente que acha que eu devia ter pedido, que devia ter ido na justiça, que devia ter feito mais alguma coisa, talvez. Mas eu tava tão cansada que a única coisa que eu queria era que ele saísse da minha frente. Ainda moro no mesmo apartamento. Pago o aluguel sozinha, igual antes. Só que agora eu sei que é só meu. Não sei o que aconteceu com ela. A gente não se falou mais depois daquela noite. Espero que ela esteja bem de verdade. Ela não tinha culpa de nada. E ele, honestamente, parei de me importar rápido. Acho que quando você descobre que uma coisa não era o que parecia, a dor é menor. Porque você não perde a pessoa. Você perde a versão que você tinha inventado dela. E essa versão, no fundo, nunca existiu.